Hoje é dia de trilha de cura. Hoje é dia de trilha de cura e eu vou falar sobre dissociação corporal. O que é isso? É quando a gente se desconecta do nosso corpo, quando o nosso corpo fica com a responsabilidade de arquivar, de esconder nossas emoções, nossas dores, para que elas não desestruturem o nosso dia a dia e a gente seja minimamente funcional. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal para todos e mentora de mulheres em renascimento. E você está assistindo a trilha de cura, que é onde eu estou colocando todo o meu conhecimento terapêutico e intuitivo para ajudar você a se tornar uma pessoa mais plena, mais feliz e mais senhora de si, porque o caminho para a gente é dominar a nossa vida, direcionar a nossa vida com consciência é justamente se conhecendo, conhecendo o nosso próprio funcionamento. Então, quem ainda não conhece a trilha de cura completa, vai lá no youtube.com/Mundo de Maia e vê a playlist da trilha de cura, porque hoje a gente está na nossa 23ª aula. Deixa eu até colocar aqui no Instagram e fixar. Quem está acompanhando no YouTube, me segue lá no Insta, @Juliana Maia Terapeuta. Quem está no Insta, se inscreve lá no canal para me ajudar a alcançar 1000 inscritos no Juliana, no canal Mundo de Maia. Tá bom, gente? Compartilhem essa live, interajam, perguntem, porque a beleza de participar ao vivo, ao invés de assistir a gravação, é justamente perguntar, né? Participar. Ok, pessoas, vamos nessa. Então, gente, nosso corpo, ele faz uma função muito importante na nossa vida, que ajuda a gente a suportar situações, que ajuda a gente a crescer. Ah, só um parênteses, viu? Quem está acompanhando tanto no YouTube quanto no Insta, me dá um alô aí, fala se o áudio tá bom, se tá tudo direitinho, né? Porque como vai ficar gravado no YouTube, é importante que esteja tudo ok. Mas então, ele faz essa função de dar suporte, que é uma função bem elemento terra, de conectar a gente com a materialidade, com essa característica da terra, né? De enraizar, de oferecer uma gravidade que assenta a gente, é uma atmosfera que pressiona a gente da maneira mais elevada, né? Aquece, assenta para a gente dar conta de focar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E uma das coisas que ele faz, ajudando a gente, auxiliando a gente nisso, é justamente arquivar a parte da realidade com a qual a gente não consegue lidar. Pode ser que ele arquive emoções, pode ser que ele arquive pensamentos, pode ser que ele arquive memórias, imagens, traumas que a gente ainda não tem maturidade para administrar. Como é que o corpo faz isso? Ele se ressente, ele se contrai, ele se sensibiliza na área energética que tem a ver com aquela questão. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente faz isso. Uma aula que vai complementar muito essa aula de hoje, uma não, várias, né? São as aulas sobre chakras da trilha de cura. Então, depois na playlist, quem não assistiu as aulas sobre chakras, para entender que chakra interfere em que parte do corpo e qual é a função de cada chakra, assistam, viu, gente? Porque está bem aprofundado, na medida do possível, né? Do que cabe numa rede social. E vai ajudar vocês a compreenderem isso que eu vou falar hoje. Outra coisa, eu tenho que ir linkando para vocês entenderem como é que funciona a trilha de cura. Essa é a segunda aula desse bloquinho sobre dissociação. Na semana passada eu falei sobre inconsciente e dissociação, expliquei o que é, e hoje eu estou falando especificamente sobre a dissociação corporal, tá certo? Então, quem quiser também entender a parte introdutória dessa aula de hoje, depois assiste a aula da semana passada na playlist da trilha de cura, tá certo? Então, toda a nossa dor, todo o nosso movimento de consciência, ela é também movimento de energia. Nós temos alguns níveis de densidade quando a gente fala de energia. A gente tem a energia
mais sutil de todas, né? Que é a energia divina, a energia essencial, amórfica, sem crença, sem dualidade universal. A gente tem a energia emocional, que ela já está entre o material e o espiritual, vamos dizer assim, né? Que é uma energia que ela já vai ser um composto quase físico, porque a gente percebe a emoção no nosso corpo, tá bom? Tem as energias espirituais, semimateriais, mas que estão mais lá para lá do que para cá, né? Que tem mais a ver com o perispírito, numa linguagem mais indígena. De onde eu tirei isso? Numa linguagem mais espírita. Mas a energia emocional, ela é densa. Ela é densa porque a gente vivencia ela no corpo, embora ela tenha contrapartes no plano sutil. No plano sutil, a gente vai falar de chakra, a gente vai falar de alma, tá? E aí, quando algo deixa uma marca na nossa consciência, no nosso entendimento do que nós somos, do que é o ser, e essa marca, ela causa uma ferida energética, emocional e psíquica. Falei de 3 níveis: energética, sutil, emocional. Aí a gente já tá lá quase no material. Psíquica, tô falando só do nível mental, tá certo? Se é isso que causou essa ferida ainda não tiver pronto para ser processado, a gente ainda não tiver essa maturidade, isso precisa ser arquivado, porque senão a gente fica vazando, a gente fica sangrando, a gente não dá conta de viver o cotidiano. Então, tem coisas que vão acontecer na nossa vida, na nossa infância, e a gente não tem maturidade para lidar, e acabou. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida num momento de fragilidade, na idade adulta. Tem coisas que vão pegar a gente de surpresa, porque a gente nunca ouviu falar, a gente não sabe nem o que é, e naquele momento a gente não vai saber lidar com aquilo da maneira mais elevada, de uma maneira inteligente, ou de uma maneira madura, e tudo isso pode ser que a gente arquive. Eu atendi uma pessoa que ela tinha alguns traumas físicos por conta de mais de 20 anos de trabalho em banco, sendo que ela entrou no banco com 17 anos de idade, passou no concurso, 17 para 18 anos, e aí, cidade pequena, a pessoa concursada, ela não vai, não vou atrás da minha vocação. Não, ninguém falava disso nessa época, né? Ela tá mais para acima dos 50, então nessa época não se falava disso. Você conseguiu um concurso, era o que todo mundo desejava, era o que uma pessoa podia querer ter, e pronto, anos e anos ali. Essa pessoa desenvolveu LER, essa pessoa desenvolveu estafa, desenvolveu algumas questões psíquicas, e quando ela chegou para mim, ela já tinha tido algumas temporadas de terapia na história da vida dela, ela já tinha se afastado desse trabalho, e ela sofria de uma timidez muito grande, uma timidez crônica, assim, quando eu desafiava ela na terapia, em 4 paredes, só eu e ela, a falar algo, a ler uma frase em voz alta, tudo, ela se coçava inteirinha, ela dava marcha ré até bater na parede, então, assim, aquilo ali no corpo dela, o corpo dizia assim, olha, eu não posso mais me expor a nada que me traga tanto desconforto assim, porque ela se expôs muitos anos a algo que não tinha nada a ver com a vocação dela. E a gente teve que desfazer esse nó, reensinar esse ser que tem alguns desconfortos que valem a pena ser superados, porque era pelo bem do anseio da alma dela. Mas até o corpo dela acreditar nisso, sendo que ele foi forçado a fazer coisas que não faziam ressonância com a alma por tanto tempo, levou um tempo de terapia até a gente ir empoderando. E aí tem técnica, né, para fazer isso, para trazer esse poder à tona, para trazer esses traumas à tona que estão na fórmula no campo, na forma de coágulo no campo energético e no corpo físico na forma de nódulos, dores crônicas, coisas que eclodem na pele. Aí vai depender do assunto, viu, gente? E do nível de profundidade. Cada parte do corpo tem a ver com um tema da nossa vida e dá para a gente ver com uma facilidade relativa de onde é que vem aquela questão. Lembrando sempre que tem questões que são genéticas, que vem com um tema de sistema familiar, vem com um tema de história da alma, né? Que aí a gente tem que trabalhar de uma maneira mais profunda e observar com mais cuidado, né?
não diz respeito só à pessoa, diz respeito a um sistema, diz respeito a um tempo. Mas quando a gente fala da dimensão biográfica, né, do nascimento, talvez da vida intrauterina até o momento presente, a gente consegue ver a analogia entre o chakra, que chakras são centros de energia, que assimilam a energia universal e redistribuem para o nosso corpo para manter ele vivo, entre o chakra, a região do chakra, que o chakra abastece aquelas partes do corpo que estão sendo abastecidas por aquele chakra, e o tema, que está associado ao chakra. Porque o chakra, ele tanto vai falar de partes do corpo, de nutrição material para o corpo, quanto vai falar de áreas da vida. E aí a gente bate o olho ali, então, dando um exemplo, né? Essa pessoa, trazendo para essa pessoa, ela tinha muita rigidez nos punhos, e aí tem a ver com o trabalho, né? Do computador, mas vocês vão vendo que a gente vai conduzindo a nossa história de vida. Ela era uma pessoa que tinha uma natureza rígida, ela tinha uma natureza rígida porque ela tinha um conflito com uma mãe rígida. A gente vem sobrepondo os temas da história, né? E ela estava fazendo algo que não fazia ressonância com a voz da alma dela, que ela estava se obrigando a estar ali porque era o que era certo, e ela tinha essa coisa, né, do fazer o que é certo. Então, vamos lá. Quando junta com o trabalho de computador e tal, não sei o quê, que deve ter começado com a máquina de escrever, eu acho, mas depois foi para o computador, essa pessoa já chega naquela posição, com aquela característica de trabalho, com uma predisposição a ser rígida, e essa rigidez ela vai se somar com a característica do trabalho. O que a gente fala de punhos? A gente fala de controle e também fala do fazer. As nossas mãos, elas expressam o desejo do coração. Elas expressam o amor e gratidão, a essência universal que vai transbordar da gente através do fazer. Mas quando a gente precisa expressar essa energia universal através de um fazer que não faz ressonância com a nossa alma, tem um conflito associado naquilo ali. Então eu preciso me controlar muito para não largar tudo, porque não é isso que eu quero. Eu preciso controlar muito isso aqui para aguentar ficar aqui. Ou eu não tenho vocação para isso aqui, então eu tenho que me esforçar sobremaneira para fazer isso aqui dar certo. Então a pessoa está ali, segurando as rédeas, segurando as rédeas. Frequentemente, quando a gente segura as rédeas, a gente tem questões de punho. Pessoas que, além de segurar as rédeas, se sobrecarregam demais de responsabilidades que elas não deveriam assumir todas para elas, frequentemente também sentem nos ombros, porque aí a extensão do braço, né? Sintam aí. Você faça esse movimento de segurar algo que está tentando escapar. Veja se não mobiliza tudo aqui, o trapézio, em torno das escápulas, não é isso? E aí a coisa da responsabilidade, ela também vai pesar, vai tender a curvar, como se a gente estivesse carregando um saco de arroz aqui, abaixo da nuca, tá certo? Então, a gente tem aqui uma questão de rigidez no punho, a gente tem aqui uma questão de rigidez nos ombros. Eu estou pegando um caso para ilustrar para vocês como a coisa vai se expandindo para vocês entenderem, tá? Mas vocês podem perguntar aí também se vocês não conseguirem transpor para o entendimento de vocês. Só um parênteses, boa noite a todo mundo que foi chegando aí, gente. Gratidão a Diana por ter me dado feedback a respeito do som. Boa noite, Vinícius, Tayane, Cleide, Diana, Gutinha, Lídia, Fábio, Kiara, Geni. Oh, mas sei, eu não conhecia ainda. Bem-vinda, Grace, Bia, Roque Lígia, Daniele, Michele, Ana Paula. Bem-vindas a todas. Quem não deu oi ainda no YouTube, mesmo assim, boa noite. Mas vocês podem, olha, estou acompanhando o chat aqui, viu? Tenho nos ombros e às vezes desce nas costas. Gente, essa coisa dos ombros no feminino da atualidade está muito comum, viu? Então, voltando ao caso. Então, aí ela tinha essa curvatura. Ela tinha. Pessoas que se sentem frequentemente cansadas e estão sobrecarregadas com responsabilidades que elas não conseguem ou não podem delegar, frequentemente tem problema de postura e curva assim.
Além da questão do peso, a gente faz um fechamento do chakra cardíaco. Por quê? Porque esse amor ele não está transbordando de uma forma que seja leal à alma. E pode ser que ele não esteja transbordando assim, no caso dessa pessoa, havia uma ferida materna. Então, assim, eu não sou amada incondicionalmente. Eu não me sinto amada incondicionalmente. Então, quando a gente não sente que recebeu amor incondicional da mãe ou dos pais, mas notadamente da mãe, né? Fala muito de coração. O chakra cardíaco ele fica machucado. A gente tende a não captar que o amor universal é incondicional. Porque a nossa primeira referência do que é Deus é a mãe, é o útero. O útero é a representação do universo para o bebê. Então a gente fecha o nosso coração, porque ele para proteger, porque ele está ferido. Então a gente tanto pode ter essa curvatura por causa do peso da responsabilidade, quanto às vezes a pessoa não tem esse peso da responsabilidade, mas ela está com o coração machucado, com o chakra cardíaco machucado. Então ela fecha, ela faz esse movimento de fechamento para proteger aqui. Frequentemente isso também está associado a uma sensação de risco no terceiro chakra, que é o que analisa risco e oportunidade. Como eu falei para vocês, assistam as aulas de chakra na playlist da Trilha de Cura no youtube.com/Mundo de Maio. Então, gente, tudo isso faz com que o corpo vá se ressentindo. Vocês perceberam que eu trouxe a história associada à transformação do corpo? Tem toda uma ligação. Vamos falar de genitália. Nosso útero, para quem tem útero, mas o nosso segundo chakra, mais além do útero, porque o segundo chakra, quem tem útero e quem não tem, vai ter o segundo chakra e acabou. Peraí. Isso. Quem tem e quem não tem, vai ter o segundo chakra, né? Ele fala de geração e de criação. A maioria das linhas chama o segundo chakra de chakra sexual. Eu gosto de chamar ele de chakra criativo. Porque ele vai falar da paixão, mas ele vai falar da criatividade, da nossa capacidade de trazer arte para a vida, da nossa capacidade de ter prazer. Ele está associado à libido no sentido de libido não só desejo sexual, mas desejo pela vida, desejo de criar na vida, de interagir com a vida. Então, esse chakra criativo, quando ele não está criando, quando a nossa criatividade está sendo tolhida por um julgamento muito ácido, exagerado, pesado, pelo criticismo, que não permite que a gente sinta, quando a gente não sente liberdade para viver as nossas emoções de uma maneira autêntica, e a gente pode ter baixa energia no segundo chakra. E aí o nosso aparelho reprodutor inteirinho, ele pode ser comprometido porque ele está recebendo pouca energia. O bloqueio na hora de criar pode gerar bloqueios sexuais. Então, assim, quando você era criança, sei lá, você teve uns irmãos ou uns amigos meio perversos, coleguinhas da escola horrorosos, que fizeram você acreditar uma professora bizarra. Pessoas mais velhas tendem a ter professoras bizarras, porque antigamente, criança, cachorro e tamanco, tudo debaixo do banco, né, gente? Não tinha o conhecimento de pedagogia que se tem hoje, graças a Deus. Então, era muito traumatizante a escola para muitas pessoas, né? Tinham pessoas que apanhavam na escola, que eram humilhadas publicamente como forma de castigo, e isso pode ter gerado uma marca na criatividade da pessoa. Essa marca na criatividade, ela pode se expressar numa baixa potência sexual, um baixo desejo, uma dificuldade de ter prazer, por exemplo, porque você não é livre para ser autêntica. Pode ser que você tenha uma contração crônica nos esfíncteres. Gente, a educação dos esfíncteres na criança também pode provocar isso, a maneira como o desfraude é feito. Então, mães de bebês, por favor, tomem cuidado com o período do desfraude, porque o xixi e o cocô são expressões do ser. São formas de você deixar fluir o que tem dentro de você, entendeu? Então, a maneira como a gente educa a criança nesse sentido pode traumatizar
na produção, no âmbito da produção criativa. Além das coisas que eu já falei, da educação, da repressão, da criatividade, né, da humilhação e tudo mais. Outra coisa que vai mexer nessa área, que é mais óbvia, são as questões de abuso. E não precisa consumar, não, viu? Porque a mulher que é assediada, né, a menina que é assediada muito cedo, ela entende que o desenvolvimento sexual dela é uma coisa ruim para ela. Que crescer, que ser sensual, que ter feromônios, que ter fluidos é uma coisa muito perigosa. Então, pode ser que a gente aí faça uma retração. Para quem chegou já no meio, só revisando, nosso corpo se responsabiliza por arquivar, por afastar da consciência as coisas que a gente não tem maturidade ainda para lidar. Então, por exemplo, meninas que sofreram abuso de familiares, elas ainda vão precisar viver com esses familiares. E pode ser que ela dependa desses familiares. Então, ela não tem que sentir, naquele momento, o que ela precisaria sentir para se rebelar, porque ela não tem idade ainda. Ela não tem para onde ir. Então, ela vai anestesiar mesmo. Mulheres em situações de risco. Aí eu saí um pouco da infância, né, adolescência, para ir para a idade adulta. Ela entrou numa furada, está num relacionamento que é bizarro, e ela está correndo um risco. Ela se insensibiliza, não é de propósito, é inconsciente, isso é um dispositivo de segurança do ser, para ela não perceber em toda a sua inteireza o que está acontecendo com ela, porque ela precisa aguentar ali mais um tempo. Só que a gente não pode fazer isso por tempo indeterminado. O nosso corpo, ele vai dar conta disso. Isso foi muito útil para a gente nas guerras. Imagine, em situações de fome, em situações de risco, de vida, né? Você está fugindo, você está atravessando uma floresta, sei lá, seu país está em guerra com outra, conflito em cima de conflito. Imagine que tem pessoas no Oriente Médio que nascem e morrem e nunca vê um país em paz, né? Como essas pessoas administram o emocional delas? Se agarram a uma fé que ela tem uma tendência rígida, tão rígida quanto o corpo vai ficar, para suportar aquilo que está acontecendo. Né? São áreas do planeta em que é comum, por exemplo, não sentir prazer sexual, isso ser negado. Por quê? Porque na hora que a gente começa a liberar, a gente vai liberando tudo. Gente, eu não conheço uma forma de você, por exemplo, liberar a criatividade sem liberar o tesão reprimido. E vice-versa. Eu não conheço uma forma de você liberar o tesão reprimido sendo uma pessoa rígida, sem criatividade. Sendo uma pessoa que tem uma arte no coração, no ser, para ser manifesta e você nunca dá oportunidade para ela sair. Sendo uma pessoa que nunca pode escutar a própria voz emocional, que não pode escutar os seus próprios desejos, as suas próprias emoções, você deixar isso tudo arquivado, deixar tudo que você tem para dizer engasgado e conseguir liberar somente o impulso sexual. Eu nunca vi. Normalmente, quando os dois estão bloqueados, você tem que desbloquear os dois, porque eles estão arquivados ali junto com um tema, com uma dor, com uma questão que não pode ser resolvida em um momento, mas que agora já está à disposição para ser resolvida. Porque você amadureceu, porque você, sei lá, agora você tem dinheiro, antes você não tinha, porque você não está mais numa situação de risco, sob ameaça de morte, você não está mais sei lá, no caso, por exemplo, né? A mulher negra vivia numa época em que ela morava num bairro que até apedrejada ela era, ou que ela constantemente abusada por causa da objetificação da mulher negra. E aí a coisa mudou, virou. A mídia começou a falar sobre isso, a se esclarecer sobre isso. E aí agora você levantar a sua voz não gera uma demissão para você e você não vai ficar com 3 filhos para criar sem ter como alimentar. Você pode levantar a sua voz, você pode fazer uma denúncia, você pode procurar um advogado, entendeu? E antes você não podia, antes você ia morrer de fome se fizesse isso, agora você já pode. Então, na hora que chega esse agora você já pode, o corpo começa a dar sinal. Ei, tô cansada, gata. Tô cansada. Você vai me liberar quando? As costas vão dizer, tô cansada.
Que hora que você vai parar de carregar esse peso que não é seu? O canal vaginal está dizendo assim, tô cansado, eu tô seco, eu tô rachando aqui. Que hora que você vai começar a lubrificar? Que hora que você vai começar a fluir? Que hora que você vai deixar as águas do seu ser correrem e as suas emoções genuínas acontecerem para desbloquear esse segundo chakra e lubrificar tudo? Para você sentir tanto as tristezas que você tem para sentir, que você tem que admitir, que são genuínas, que são do seu direito sentir. Para você também sentir o tesão, a alegria, a paixão e o desejo pela vida. Que hora que você vai fazer isso? Então o corpo ele começa a dar problema. Ele começa a doer, ele começa a dar problema. Ele faz isso, mas de cara logo você não sente qual é a emoção que está associada. Por quê? Você pode ter passado tempo demais sem conectar o corpo com a emoção. E como é que na atualidade a gente agrava isso? A gente se medica sem investigar o fundo emocional das coisas. Vocês sabem que eu não sou contra remédio, tá? Já deixei isso bem claro. Eu acredito que a terapia, eu acredito que a medicina tradicional ganha tempo para a terapia fazer efeito. O que eu quero dizer com isso? Para você não morrer no meio do processo terapêutico, para você não ter que fazer um transplante de órgão, para você não perder uma parte do seu estômago, do seu, sei lá, do seu fígado, você faz o seu processo médico e vai para terapia. Porque eu tirei a vesícula com 20 e poucos anos e só pude tratar a raiva depois, que fazia os cristais acontecerem na vesícula. Raiva reprimida, fígado, bilis, capacidade de digerir. Você engole coisas que não são para ser engolidas. E você fica ali se contraindo para não fluir, porque se você fluir, você vai falar coisas que você acha que você não deveria falar. Então, tá lá, um monte de cálculo na vesícula. Tive que tirar a vesícula. Porque com 20 e poucos anos eu não era terapeuta, eu nem me trabalhava sistematicamente ainda. Estava na trilha do autoconhecimento, mas ainda não sabia como liberar a raiva de uma maneira que não fosse destrutiva. Destrutiva de verdade, né? Porque a gente precisa destruir algumas coisas para poder botar as coisas no lugar. Mas assim, não matar, não ferir o outro, não me ferir, né? Conseguir ser assertiva e ser clara e não simplesmente ser vingativa, são coisas diferentes. Então eu tive que tirar a vesícula e seguir com a minha vida e sobrevivi tempo suficiente para eu estar aqui hoje falando sobre isso de um lugar de fluidez. Então a gente tem que se medicar. Só que o que a gente às vezes faz? A gente fica fazendo isso de maneira indefinida. Então, tá ali aquela coisa da dor de cabeça. Muito pensamento, muita rigidez. E se. Milhões de possibilidades. Nenhuma flui. Eu tô sempre no medo, fabricando hipóteses, possibilidades. E eu quero controlar o mundo. Porque eu tenho muito medo. Se eu não controlar, o pior pode acontecer comigo. Aí tem pessoas que vão ter fantasias bizarras de medo, de abandono, de cataclisma, de perdas graves. E aí ali aquela mente produzindo aquilo ali. E ela quer controlar, só que não é possível de controlar. Eu quero controlar, mas não é possível, eu quero controlar. Pode fazer uma labirintite. Porque você vai invertendo sua relação com o universo. E o seu corpo fica te mostrando que você não tem controle. O universo te conduz, você não conduz o universo, mas a gente gera essa fantasia porque a gente precisa, porque isso é o nosso sistema de crenças limitantes. Então aí pode fazer uma enxaqueca, esse desejo de controlar. E aí eu falei do punho para vocês, falei do braço, falei do trapézio. Pô, normalmente quem chega até aqui travando tudo já faz uns nódulos aqui. Se tiver fisioterapeuta aí, massoterapeuta, já faz logo uns nódulos aqui, repuxa tudo na nuca e às vezes faz uma enxaqueca atencional que vem num ponto aqui horroroso. Eu sei exatamente onde é. Tem um pontinho aqui, tem outro aqui na têmpora, que parece que eu sei o desenho todo do nervo, porque eu já padeci muito desse mal. Quando eu não me cuido, ainda acontece.
Então, assim, o corpo, ele começa a dar pepino. E aí a gente fica tomando analgésico, para não sentir. Eu sinto a dor de cabeça tá me falando alguma coisa. Mas eu não quero sentir essa dor, então eu tomo um analgésico. O analgésico vai agredir o meu estômago. O estômago tá dizendo assim, ei, gata, você tá fazendo o quê comigo aqui? E a gente vai detonando o nosso corpo, né? Tem pessoas que vão se anestesiar com comida, tem pessoas que vão se anestesiar com bebida, tem pessoas que vão anestesiar com fumo, tem pessoas que vão se anestesiar com dispositivos eletrônicos. Cada uma dessas anestesias causa um efeito colateral, porque o problema continua lá, chamando, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Enquanto você não olha, você precisa de cada vez mais anestesia. E essa anestesia está colocando você insensível em outros aspectos do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Estão percebendo? Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho. Lenice disse que tema incrível. Amo o que o corpo revela ou esconde. Maravilhoso, Lenice. Depois que eu fiz as pazes com o meu corpo, e nesse aspecto o Ho'oponopono me ajudou bastante, porque eu comecei a pedir perdão para mim mesma, pela maneira como eu estava me conduzindo. E aí depois eu conheci o Theta Healing, e aí eu aprendi a dialogar com as minhas células. Eu comecei a liberar as minhas células da responsabilidade de engaiolar aquelas coisas. Diz, olha, eu já tenho maturidade, eu já tenho condição de trabalhar isso, eu assumo de volta a responsabilidade. Pode revelar. E aí eu instalava os downloads, que era seguro, possível, que eu era merecedora de ver a minha verdade da maneira mais elevada. Que era possível, seguro, e eu era merecedora de acessar o inconsciente para a cura. E eu fui trazendo isso de volta. Outra coisa que me ajudou nessa liberação foram os exercícios de bioenergética. Porque aí a gente começa a pegar, não está arquivado no corpo, então vamos pedir para o corpo falar. A gente acessa o corpo com exercícios específicos para desbloquear essas emoções no corpo. Musculaturas, comportamentos de contração, que fazem os engargalamentos nos fluxos energéticos dos chakras e que tem uma analogia no corpo, nessa energia um pouco mais densa. E a gente começa a abrir essa caixa de Pandora e botar essa energia para fluir. Às vezes, numa sessão, coisas acontecem. Eu tenho um balde aqui no atendimento presencial, porque tem gente que enjoa. Eu tenho um banheiro no consultório, porque tem gente que tem diarreia de coisas que estão arquivadas há tanto tempo que quando chega ao ponto de precipitar, aquilo sai e precisa sair. E no processo Fênix, eu ensino esses exercícios para as mulheres, né, serem terapeutas de si mesmas, eu digo, gente, libera, faz, deu enjoo, para o exercício, vai no banheiro, bota para fora e volta e continua. O seu ser, ele está precisando fazer esse detox. Quantas vezes eu tive enxaqueca por causa de raiva reprimida, que só passava depois que eu vomitava? Várias vezes. Eu já sabia. Chegou um ponto que eu já sabia, só vai passar depois que eu vomitar. Nessa época eu não era terapeuta, então eu não sabia a conexão. Hoje eu sei. Porque era tudo que eu não dizia, era tudo que eu engolia, era toda injustiça, e às vezes eram injustiças mesmo, eram coisas que precisavam ser reivindicadas, e eu não reivindicava. Então, na hora que eu colocava para fora, tudo que eu tinha engolido, tinha um relaxamento no sistema. E aí a dor ia passando. Às vezes não era o remédio, tomava remédio, tomava, nada adiantava. Entendeu? Então, tem pessoas que eu vejo assim, trago aqui no Mulher Essencial. Esse é presencial. Processo Fênix é uma mentoria para ensinar mulheres a serem terapeutas de si mesmas. É todo online. Quem quiser saber mais sobre as minhas coisas, as coisas que eu faço para ajudar vocês, vai no julianamaiaterapeuta.com.br. julianamaiaterapeuta.com.br. Vai estar lá. Mulher Essencial, que é a vivência que acontece aqui na Chapada uma vez no ano. Vai ter o Processo Fênix, que é a mentoria online. Vai ter os cursos de Theta Healing e as modalidades terapêuticas, tá bom? Que eu atendo online também.
e presencial. Agora que eu tomei vacina. Mas então, voltando ao assunto. Aí, quando as mulheres vêm, tem um trabalho que eu faço com respiração, que elas acessam um estado de consciência, que assim, esse exercício de respiração dá uma derrubada na rigidez, dá uma derrubada no controle. E quando a pessoa se permite mergulhar na hiperventilação, as coisas vêm à tona. As coisas que a gente estava controlando com a nossa mente consciente, às vezes com a nossa rigidez corporal. Então, tá ali deitada, naquela posição de vulnerabilidade, respirando e desativando o controle excessivo. E aí vem à tona coisas do inconsciente, vem à tona memórias de outras encarnações, vem à tona memórias corporais. E é interessante como cada pessoa vai ter o seu processo, porque do lado de uma que está ali chorando, tem outra que parece que está tendo um orgasmo. Aí a outra está em posição fetal. A outra está em outro planeta visitando os extraterrestres. Cada uma no seu processo de descoberta e os relatos depois, né, de fazer essa descarga e essa integração dessas energias que não estavam sendo vistas, são relatos lindíssimos. Eu nunca sei o que vem. Eu só faço a canalização, a preparação do espaço, dou a orientação, a consigna, boto a música e cada uma vivencia seu processo. Gente, é exercício de respiração, não tem drogas, não tem substância. É o ser se revelando. Então, tem várias formas da gente tirar isso. Por que a gente, às vezes, não consegue fazer isso sem ajuda? Porque existe uma conveniência muito grande para isso estar arquivado. Você aprendeu que é assim que funciona. Pode ser que não só você tenha aprendido assim, mas todas as suas ancestrais. Você olha para 3 gerações para cima e tem mulheres se comportando assim. É assim que funciona. Vou dar um exemplo disso. Teve uma Fênix que a gente fez a análise do sistema familiar dela, né? Que faz parte do processo Fênix, ensinar a olhar o sistema familiar para identificar padrões, e tanto padrões de comportamento e de gerenciamento da ansiedade, tudo como sistemas de crença, né? Aí a gente viu o seguinte: houve uma matriarca que ficou sem sentido de vida. E o sentido de vida dessa matriarca eram os filhos. Ela deu um nível de dedicação aos filhos muito alto. Quando ela fica velhinha, ela não tem outra coisa para fazer. Esses filhos ficam adultos. Então, os filhos começam a reverenciá-la para ela continuar tendo sentido de vida. E eles não têm um sentido de vida próprio. Quando essas mulheres vão ter os próprios filhos dela, elas repassam o mesmo nível de dedicação. Aquela dedicação incondicional. Eu não vou olhar minha vocação profissional, eu não vou sair de um casamento que está infeliz, não. Eu vou me dedicar aqui a essa família. E esses filhos recebem esse débito. Porque os filhos sentem que devem. É inconsciente isso, é meio que automático. Então vem aquele peso. É uma mãe boa demais, é uma mãe excessiva, é uma mãe extraordinária. Para eu alcançar essa mãe, para eu honrar essa mãe, eu não posso simplesmente virar as costas para ela e ter uma vocação diferente, de repente não decidir não ter filho ou e tal. Não, eu preciso ser dependente para dar sentido de vida a ela. E eu sendo dependente dela, ela sempre vai ter uma importância no mundo. Aí eu sou dependente da minha mãe. O que acontece quando eu tenho uma filha? Eu não dou atenção suficiente, eu não tenho paciência suficiente, eu não dou uma referência de força para essa filha. E isso fica passando por tempo indeterminado. Percebe? Então, tem coisas, da mesma maneira que a gente faz isso com comportamentos mentais, emocionais, o nosso corpo, ele pode fazer isso também. Começar a adoecer numa determinada idade, parar de ter tesão numa determinada idade. Por quê? Porque você não pode sentir. Você não pode sentir isso. Você tem que ser uma super mãe. Não deseje. Não tenha vocações. Não queira ter sexo. Não vá pra balada. Não. Enrijece esse negócio aí.
Abaixa essa energia que você vai aguentar e você vai conseguir cumprir o ritual que funciona nessa família, porque a gente tem gerado descendentes há séculos assim. E aí tem uma parte do seu DNA que tem certeza que é assim que se sobrevive na Terra, que é assim que você vai perpetuar a sua linhagem. Para desconstruir isso, a gente tem que fazer um estudo da conveniência. Porque você não vai aceitar simplesmente se liberar se você tiver a sensação que está traindo uma ancestralidade inteira, que está desamparando uma mãe. A gente não tem coragem de fazer isso. Estou desamparando um filho. Nossa, se eu tiver libido, eu vou virar a louca do sexo e vou abandonar a minha filha. Tem mulheres que são mães solteiras que acreditam nisso. Elas acreditam que vão deixar de amar. Elas acreditam que vão deixar de amparar. Então, às vezes, não é simplesmente assim, não sinta assim, relaxa o corpo aí. Velho, essa pessoa vai pelejar. Eu sei porque eu já tentei. Eu tinha consciência de como eu era tensa quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas a gente morre de fazer alongamento e não consegue. Tenta meditar e não consegue, porque as cargas estão empenhadas em sustentar um plano infalível, que ela acredita que é infalível, que está em andamento ali. Então, primeiro a gente tem que entender qual é essa conveniência, por que essa alma está fazendo isso. Tem que ter amorosidade no processo. Né? Quando eu olho para alguém, eu faço assim, eu vou lá procurando qual é o plano dessa alma. Ela está tentando aprender o quê? Ela está sustentando, honrando o quê aqui? Porque se for bonito, se for amoroso, se for elevado, ela não vai soltar assim tão fácil. A gente tem que dar a ela a garantia de que isso vai ser atendido de uma outra maneira. Então, primeiro a gente vai investigar a essência. O que a alma está planejando. Depois a gente vai identificar como é que essas muletas, que muletas são essas e como elas estão servindo. Para depois a gente empoderar e dizer assim, olha, toma aqui poder, você vai conseguir andar sem muleta. E só por último a gente arranca as muletas. A ordem é essa. É essa ordem que eu ensino o processo Fênix. Tem Fênix aí, levanta a mão. Deixa eu ver aqui, Diana tem Fênix aí na área. A ordem é essa. Marta, primeiro você entende. Você aprende, depois você aprende a se olhar. Isso que eu estou conversando com vocês agora já tá amaciando o ego de vocês, a mente consciente de vocês, para vocês entenderem que é importante se olhar. Quando vocês estão mais abertas para isso, vocês vão se olhar com mais lealdade. Não, eu quero ouvir a voz do meu corpo. Eu quero ouvir essa atenção. E aí faz aquela meditação, respira ali naquele ponto e diz, fale comigo, pode falar. Eu estou aqui para te escutar. Se seu ombro falasse, ele ia dizer o quê? Mas não adianta responder assim agora. É bom na meditação, porque a gente dá uma rebaixada no controle mental, nas respostas programadas, para que a voz do corpo fale. Pronto, aí depois de aprender a se ver, a gente começa o processo de liberação. Vamos liberar, vamos desenrijecer, abrir essas portas. Aí começam os exercícios de liberação emocional para você botar esse corpo para tremer, para gemer, para urrar, para uivar, para rir, para vomitar, para ter diarreia. Esse corpo, com exercícios específicos, em momentos específicos, ele vai começar a revelar. Quando ele revela, lembra o que eu falei para vocês? Que o tesão, a criatividade, a assertividade tá junto com a raiva reprimida, com a violência, tudo junto. Você vai criar um lugar seguro para isso sair, sem sair derrubando a sua casa, sem perder o emprego, sem destruir o casamento de vez, sem matar os filhos. Não, é num lugar, num momento específico. Você vai ali sistematicamente, naquele momento específico, como se fosse uma academia que você vai ali e vai assim, ó, vou dar lugar, vou dar voz. Quando isso sai, no início é meio assustador, porque você abriu a caixa de Pandora, mas por outro lado, de outro lado começa a sair o poder. Aí você faz, nossa, agora eu tenho força para olhar mais para isso. Agora eu tenho força, agora eu me honro.
Agora eu me amo o suficiente, porque eu estou vendo que eu tenho tesouros aqui, muito importantes. E olhar para esses tesouros e me amar, e amá-los, vai me dar força para olhar para as dores, para as feridas que eu não resolvi. E é a partir desse lugar de força que eu vou começar a descompensar as muletas e as gaiolas. Vou abrir as gaiolas do corpo. Porque a partir desse lugar de força, eu tenho discernimento, força e estudo, porque eu construí isso antes, para desfazer esses nós. Entendeu? Então, gente, assim, não cai de paraquedas. Mentira, às vezes cai. Vou contar como é que cai. Eu já vi mulher quebrar uma casa todinha de um namorado. Porque pegou mensagem. Ai, gente, tem hora que o assistente entra sozinho. Pegou mensagem. Mensagem de época que deu um tempo. E eram pessoas assim. Era uma pessoa que era a certinha, a boa filha. Aquela pessoa que sempre fez tudo direitinho. E naquele momento ali foi o gancho que o ser estava precisando para ela dar a louca. Louca, louca. Quebrou tudo. Depois ficou se sentindo péssima, mas descarregou. Eu já vi gente fazer coisas. Mulher que estava em depressão, nem se levantava, nem tomava banho direito. Descobrir traição e polarizar para o lado da raiva, que é uma potência desses chakras de criatividade, de direito de existir e tudo, e tocar o terror na vida do ex e bota para alinhar. Fazer acontecer coisas que não vale mencionar porque são ilegais. Entendeu? Então, cai de paraquedas? Às vezes cai, faz estrago, um bocado de estrago. E tem estragos que não tem como recuperar. Por isso que não vale a pena pagar para ver. Quietinhas, tímidas, recolhidas, cuidado. Cuidado, porque no dia que pisarem num calo muito forte, pode ser que venha tudo de uma vez de dentro. E você não sabe o que você é capaz de fazer. Ou pode virar um coágulo, um câncer, um cisto, um mioma. Porque foi tanto que o corpo precisou fazer algo mais do que só segurar a energia. Ele precisou criar no nível físico algo que expressasse aquela energia não utilizada. Então não vamos pagar para ver. Certo? Porque sai muito mais caro do que pagar para aprender. Vamos pagar bonitinho, parcelado em até 12 vezes, né? De maneira planejada, na data do cartão. No período do ano que eu posso. Quando sair o 13º, sei lá. Mas não espera cair na sua cabeça a doença ou o estrago nos relacionamentos, na imagem. Ah, e pessoas que sem querer publicam as coisas que estavam escondendo, sem querer. Quando vê, fez. E fez assim, oh, meu Deus, caiu nas redes sociais. Pronto, agora todo mundo já sabe. Faz isso também. São formas de descarga inconsciente. Porque o ser não está aguentando mais administrar aquilo. Então, vamos fazer de maneira organizada. Pode ser feito. Se você escolher, exige disciplina. Porque quando você está movida por uma força inconsciente que explode e toma a sua consciência, você está ali no escuro, assim, só sendo movida por uma energia. É um ser que vem do inconsciente que você não conhece porque você não se trabalhou. E ele tomou a frente da consciência e fez coisas, você bebendo ou não, ser drogada ou não. Ele fez coisas que depois, que no fundo você queria fazer, mas não daquele jeito. Você queria fazer de outra maneira. Tá? Então, quando a gente se organiza para fazer, sim, concluindo, essa força, ela é impetuosa, ela é implacável, ela vai e faz, você não precisa ficar ali mantendo o fogo aceso diariamente. Ai, meu Deus, tenho que entrar no ambiente de curso do processo Fênix para fazer aquele exercício que Juliana passou. Ai, meu Deus, sabe? Preciso honrar o dinheiro que eu paguei. Não, você tem que entrar em contato com a dor profunda. Eu falei isso na semana passada.
Ative a sua dor conscientemente para ela não tomar você. E sustente essa disciplina. Se conecte com amigas, com mulheres, com pessoas que estão nessa trilha de autoconhecimento, de autotransformação. Motivem umas às outras. Fênix recém-nascidas, cadê as recém-nascidas que estão aí, entraram agora? Bora motivar uma outra, conecta com as que estão começando também, porque vocês vão estar num momento de vida parecido, entendeu? E vamos nutrindo umas às outras. Quando eu converso com vocês, quando eu dou aula para vocês, eu ativo em mim o conhecimento para que ele não fique anestesiado. Para que eu não fique assim, ai meu Deus, será que isso é só da minha cabeça? Quando eu atendo, eu ativo em mim, porque eu recebo feedbacks. E eu faço, nossa, isso é real, eu preciso sustentar isso na minha vida também. Não é só falar para fazer, não, eu preciso fazer. E quem me acompanha sabe que de tempos em tempos, lá no Telegram, eu falo, gente, tô morrendo de novo. Tô morrendo de novo. E de novo eu tô morrendo. É assim. Eu morro quase toda lua. Lua minguante, tô morrendo, tô descartando coisa, tô desabafando, tô revolvendo as vísceras e tudo. Porque eu sei do estrago que faz, e eu sei do bem que faz não fazer isso, e eu sei do bem que faz quando a gente faz. E libera essas energias. Então, acreditem, vocês têm muita luz dentro de vocês. Essa luz está misturada com outras coisas. São ferramentas que você não aprendeu a usar ainda. Ainda. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Não tem nada no universo que não seja feito de essência divina, porque é o que tem para hoje. Essência divina. Como você vai canalizar isso na sua existência, no seu tempo e espaço, no seu 3D, se vai ser dolorido ou não, aí é outra história. O que é a essência divina? É. Agora, se você sabe usar as ferramentas que estão à sua disposição, para que serve a raiva? Antes da raiva ser raiva, ela é o quê? Potência. Para que serve a tristeza? Antes da tristeza ser tristeza, ela é capacidade de reflexão e entendimento. Para que serve? Para que serve o destruir? Para abrir caminho. Para que serve essa potência toda? Para construir, para transformar, para fazer acontecer, para materializar sonhos. Então a gente tem muita luz. Só que nem sempre a gente sabe usar essa luz. Muitas vezes a gente aprende assim, olha, não faça isso. Isso é ruim, isso é feio. Você não vai ser aceita, você vai ser rejeitada. Muitas vezes você foi perseguido em outra encarnação, caiu na fogueira algumas vezes, outras vezes na forca, no pelourinho, na chibata. Caiu, tá bom, a alma caiu e tal. Mas ela é imortal. Ela também é feita de matéria divina, de essência, pura transformação. Então a gente pode, sempre pode transmutar essas realidades. Se a gente se predispuser e se a gente pegar esse anseio profundo do ser por libertação e aplicar e investir nisso, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de fechar. Ju, você é maravilhosa. Gratidão por tanta contribuição. Gratidão, gratidão pela sua confiança, por decidir trilhar sua trilha comigo. Estamos juntas. Sinto muito a ancestralidade me segurando. Tem uma parte da essência da sua ancestralidade. Olha, se você não estiver falando segurando no sentido de apoiando, então entenda isso que eu vou dizer. Vale para todo mundo. Tem uma parte da sua ancestralidade que está te elevando. Tem a essência desse conhecimento. As dores a gente transmuta e libera para a luz. E a gente fica com a nata, com a essência, com a quintessência do saber dessa ancestralidade. Quando a gente entende essa relação, a gente pode se conectar com a nossa ancestralidade a partir de um lugar de nutrição e poder. Isso é muito importante. Teve até uma postagem que eu fiz, um Reels, falando de conexão com a ancestralidade. Depois você dá uma olhadinha. Vamos, a galera dando boa noite, Márcia, Melon. Crenças de lealdade. Pois é, foi isso mesmo que eu estava falando. As Fênix levantando a mão. Pois é, gente. Verdade, o autocuidado, o autoconhecimento e prevenção é melhor que tratamento. E ainda tem um detalhe. Quando você faz isso, que você ainda está inteira, com as duas pernas andando, é muito mais fácil.
Depois que você já tem um diagnóstico psiquiátrico, aí a coisa faz assim, ó, desacelera, sabe? Não espera acontecer isso não, gente. Amei suas palavras. Gratidão, Mari, bem-vinda, viu? Estamos juntas. Axé. Gente, ô palavra bonita, axé, né? Oi, Linai. Margarete, estou aprendendo. Essa última lua minguante aconteceu comigo. Me libertei de algo que me incomodava há tempo. Gente, trabalhar com as luas. Eu ainda vou fazer live só sobre as luas, mas é porque eu tenho que seguir uma ordem com a trilha de cura para não pular etapas com vocês. Para vocês não ficarem muito só no misticismo. Para vocês terem embasamento, raiz. E depois que eu abracei meu lugar na Terra, minha relação com a materialidade, eu senti muito mais força, muito mais poder para lidar com a espiritualidade. Não é lindo isso? A gente às vezes acha que tem que abrir mão da materialidade para lidar com a espiritualidade. Só que existe muito saber aqui nessa terra, nessa mãe terra, de mais de 4 bilhões de anos. Ela tem muito saber sobre gerenciamento de energia, sobre saúde, sobre nutrição, sobre realização para ensinar para a gente. Então, quando a gente se abre para botar nossas raízes, estudar, entender o nosso corpo, entender o nosso lugar, nossas potências, e a partir de um lugar de força, aí a gente pode, ó, se elevar e o céu é o limite, tá bom? Gente, gratidão pela presença e pela confiança de vocês. Por favor, compartilhem essa live. Ela vai ficar salva lá no canal do YouTube, canal Mundo de Maia, youtube.com/Mundo de Maia, tá certo? E quarta-feira tem Peça uma Luz. Para quem não sabe, Peça uma Luz é uma live onde eu tiro cartas. Vocês precisam mandar as perguntas de vocês ao vivo. Respondo por ordem de chegada da pergunta. E no final da live a gente faz uma roda de cura linda de envio de energia para todas as pessoas que tiverem seus nomes enviados. Podem ser pets ou pessoas encarnadas ou desencarnadas, tá? Para enviar energia de amor incondicional. E a gente une forças, conecta a nossa egrégora de luz para poder enviar energia de cura e amor para as pessoas que solicitaram, tá bom? Então eu vejo vocês na quarta-feira. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, gente, me ajuda a chegar a 1.000 inscritos, porque com 1.000 inscritos eu desbloqueio a aba comunidade, eu posso dar comunicados também no YouTube, tá bom? Que horas? 21 horas. Tem sido às 21 horas as lives. Tá certo? Um beijão e até a próxima.